Livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é o livro da lei. Vou ler do jeito que está escrito da Bíblia Sagrada, edição Pastoral, com a palavra do Eterno de Javé, que está escrito o nome de Javé. Contexto da palavra. O Iau está no meio do povo. Deus está no meio do povo. Versículo 1. Javé falou a Moisés. Versículo 2. Mande que os filhos de Israel traga para vocês azeite de oliva puro e refinado, para manter as lâmpadas sempre acesas. Versículo 3. Na tenda da reunião, fora do véu, que está na frente do testemunho da aliança, Arão preparará todos os dias as lâmpadas e elas ficarão nesse lugar diante de Javé, ardendo continuamente, desde a tarde até a manhã. É uma lei perpétua para os descendentes de vocês. Versículo 4. Arão preparará continuamente na presença de Javé as lâmpadas sobre o candelabro de ouro puro. Versículo 5. Pegue flor de farinha, que é a farinha mais fina, de trigo, e assa com ela 12 pães de 8 litros de cada um. Versículo 6. Coloque depois duas fileiras desses sobre a mesa de ouro puro que está diante de Javé. Versículo 7. Coloque o incenso puro sobre cada fileira. Isso será o alimento oferecido como memorial, como oferta queimada para Javé. Versículo 8. Cada sábado esses pães serão colocados permanentemente diante de Javé. Os filhos de Israel fornecerão os pães como aliança perpétua. Versículo 9. Esses pães pertencerão a Arão e seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porque serão para Arão uma porção sagrada e perpétua das ofertas queimadas a Javé. Contexto da palavra. Respeito ao Iau, a vida. Respeito a Deus é a vida. Versículo 10. Entre os filhos de Israel havia um filho de mãe israelita, de pai egípcio. Ele saiu de casa e brigou com o filho de Israel no acampamento. Versículo 11. O filho da israelitas blasfemou e maldiçoou o nome de Javé. Por isso levará à presença de Moisés. A mãe, que se chamava Salomite, era filho de Dabri, da tribo de Dan. Versículo 12. Seu filho foi preso para que um oráculo de Javé decidisse a sorte dele. Versículo 13. Javé disse a Moisés, versículo 14, tira fora do acampamento o homem que blasfemou. Todos que ouviram, coloca as mãos sobre a cabeça dele. Depois toda a comunidade apedrejará. Versículo 15. Em seguida fala aos filhos de Israel: todo aquele que amaldiçoar o seu Iau carregará o peso do próprio pecado. Aí eu vou voltar aqui o versículo 15. Em seguida fala aos filhos de Israel: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o peso do próprio pecado. Versículo 16. Quem blasfemar contra o nome de Javé deverá morrer, será apedrejado por toda a comunidade, seja imigrante, seja nativo. Se blasfemar contra o nome de Javé, deverá morrer.
Versículo 17. Quem mata um homem torna réu de morte. Versículo 18. Quem mata um animal deverá dar uma porção vida por vida. Versículo 19. Se alguém ferir o seu próximo, deverá ser feito para ele aquilo que ele fez para o outro. Versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A pessoa sofrerá o mesmo dano que tiver causado ao outro. Versículo 21. Quem matar um animal deverá dar uma compensação por ele. Quem matar um homem deverá morrer também. Versículo 22. A sentença será sempre a mesma, que se trata de nativo que de imigrante, pois eu sou Javé, o Iau de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Versículo 23, para terminar. Depois que Moisés falou aos filhos de Israel, tiraram do acampamento aquele que havia blasfemado e apedrejaram, e fizeram o que ele havia mandado a Moisés. Este foi o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 23, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco e livro da Lei. Agora, eu vou ler o significado do capítulo 24, versículo 1, versículo 9. O rito da lâmpada lembra-se a presença permanente de Javé no santuário. O rito dos pães lembra que o povo de Israel, 12 tribos, está continuamente diante de Javé, sobre os pães oferecidos ao Iau, sobre os pães oferecidos a Deus. Lá no Evangelho de São Marcos, do capítulo 2, do versículo 25 e 26, está escrito lá assim. Contexto da palavra: Yahshua é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. O povo católico entender. Versículo 25. Mas ele disse, eles, nunca leste que fez Davi quando estava em Mércia, cidade, e teve fome, ele e os que com ele estava. Versículo 26. Como entrou na casa de Iau, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Agora eu vou ler no nome de Jesus, que é da Igreja Católica. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da propiciação, e dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. É uma pergunta. Versículo 27, disse ele, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Versículo 28, para terminar. Assim o Filho do homem, até do sábado, é o eterno. Agora eu vou ler na linguagem de Roma. Assim o Filho do homem, até do sábado, é o Senhor. Continuar o comentário do versículo 10, versículo 23. Amaldiçoar Javé é fonte,
é o eterno da vida, é maldiçoar a vida mesmo. Por isso é pedir para si a morte, sobre a lei do Tailão. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 18, versículo 27, para terminar. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser. Amém?